canal UOL. E as defesas de Bolsonaro e dos outros 7 réus do núcleo crucial do caso da tentativa de golpe de Estado têm até agora, quarta-feira, depois de amanhã, para apresentar as alegações finais ao Supremo Tribunal Federal. Com a entrega dessas considerações, o processo entra já na fase final de instrução e aí pode ser pautado para o julgamento no mês que vem, na primeira turma. Reinaldo Azevedo, setembro será um mês daqueles, hein? Setembro será um mês animado, né? Setembro será certamente um mês animado. Entregues as alegações finais, acaba a fase de instrução e, portanto, se pode marcar a data do julgamento, né? Não há nenhuma razão para que esse julgamento não seja marcado para a primeira semana de setembro, para o começo de setembro. Acho até que termina rapidamente, vamos ver, né? Pelo menos para 4 ministros. Então, vamos lá. Qual é a ordem que a gente tem? O Alexandre vota primeiro, porque ele é o relator. O Cristiano Zanin vota por último, porque ele é o presidente da turma, né? E aí, no meio, votam aqueles a partir dos que estão mais recentemente na corte, né? Entraram mais recentemente na corte. Então, o segundo voto será do Dino, o terceiro será do Fux e o da Carmen, o quarto. Não há nenhuma razão para duvidar de que o Fux possa pedir vista. Quem pede vista de voto da, como diz o Nicolas, cabeleireira Débora, como ele fez, né? Me parece que tende a pedir vista também para Jair Bolsonaro. E aí começou essa conversa de que, bom, então isso aqui vai longe. Não tem razão para ir longe. Se a votação, se o julgamento for marcado para a primeira semana de setembro, e não vejo motivos para que não seja, outubro, novembro, dezembro, ele tem 90 dias, prazo máximo, para devolver o voto vista, né? Portanto, esse voto vista, em sendo marcado o julgamento para o começo de setembro, esse voto vista tem que ser entregue no começo de dezembro, quando o Supremo ainda está funcionando, né? Depois há um prazo, divulgado o resultado do julgamento, há um prazo de 5 dias para os embargos de declaração. Se for um único voto contrário à condenação, que é o do Fux, não tem razão para outros embargos como infringentes, e, portanto, o julgamento pode ser concluído em dezembro. Não tem porque esse julgamento entrar a 2026. Porque aí o Supremo entre recessos só volta em fevereiro, e aí, então, o negócio vai lá adiante. Depois há a mudança de composição do TSE, e aí as coisas podem se embolar. Bom, vamos lá. Primeiro, Fux. Eu não vejo por que ele vá pedir vista, embora ele possa fazê-lo, né? Se a gente um pouco sabe o voto dele. O Fux, se ele não absolver Bolsonaro, pelo menos ele vai pedir ali uma pena muito leve, né? Ele já deu indicações disso. Quando ele recebeu a denúncia, ele fez uma coisa realmente espetacular, que eu me lembro inédita, né? E com isso não estou pedindo impeachment dele, não, tá? Eu não sou do tipo. Eu discordo do voto, discuto o voto, debato o voto, digo o que vejo de errado no voto, mas o ministro está lá, ele que fique lá. Não é crime de responsabilidade ele dar um voto que não me agrada ou que eu acho errado, né? E nem tem de ser importunado. Ele tem de ser debatido, como todo ministro, como todo voto, né? Quando ele recebeu a denúncia do Bolsonaro, ele fez, eu até transcrevi hoje trechos do voto dele no meu texto no UOL, né? Considerações, mas crime tentado é crime consumado? Será que é? Aí ele disse que acha que isso contraria a Constituição. Bom,
é o que temos no Código Penal, né? O crime é a tentativa de golpe, o crime é a tentativa de rompimento do Estado de Direito. E a razão é até banal, né? Se a lei punisse golpe de Estado, meu querido Diego, aí os punidos seriam os golpeados, não os golpistas, né? Que o golpe de Estado teria se consolidado. Você pune tentativa de golpe de Estado justamente porque o golpe não aconteceu. Senão, se a gente tivesse sorte, estaríamos presos nesse momento. Com sorte. Sem sorte, tinha o plano para matar presidente, para matar vice, para matar ministro do Supremo, né? Não teria por que não matar gente que eles considerassem menos importante. A história Não é? conta isso, né? Então, oi? A história conta isso. A história conta isso, não é? A história conta que eles se animam, né? E nós vimos o que aconteceu a partir do golpe de 64, muito especialmente a partir do AI-5, né? Com milhares de pessoas sendo torturadas, né? Quase 500 pessoas entre mortos e desaparecidos, algumas nunca apareceram até hoje, né? E não importa. E aí, mas tinha gente que fazia terrorismo, só porque esse argumento aparece, né? Bom, quem fosse preso tentando matar alguém, que passasse pelo devido processo legal. Porque, atenção, nem a ditadura autorizava a torturar, né? Por escrito, não. Na prática, autorizava, porque a hora que você instaura uma ditadura absoluta, aí vale tudo, né? Então, não há nenhuma razão, né, para que o Fux faça essas considerações do ponto de vista técnico, mas é o ponto de vista dele. Ele acha que crime tentado não é crime, que até ofende a Constituição. Mas a lei existe. Ele deixou claro, eu estou recebendo a denúncia porque a lei fala disso, mas a hora dele julgar, já dá para saber um pouquinho por onde ele vai, né? Ele participou da sessão com o interrogatório dos acusados, dos réus, e ali ele fez uma pergunta para o Mauro Cid, mas o Bolsonaro assinou a minuta prevendo estado de sítio, não sei o quê. Ele sabia que não tinha assinado, porque está nos autos. E assinar ali era o de menos, quando você tinha o depoimento do ex-comandante, do então comandante do Exército, né, tratando da minuta de como Bolsonaro deu curso a isso, do ex-comandante da Aeronáutica, né, do Batista Júnior, do Freire Gomes, o primeiro. Então, ele tinha tudo, mas ele está determinado a absolver, ou a considerar que é uma coisa menor, né? Ou a considerar que as coisas ficaram apenas num planejamento ideológico, como se chamam, sem, no entanto, haver consequências, o que é mentira. Os autos provam que isso é mentira, né? Mas parece que é essa a visão do ministro, razão porque ele deu uma pena de 1 ano e meio para Débora, porque se alguns acham exagerado, uma pena de não sei quanto, ela está solta já, enfim, está em casa. 1 ano e meio é como falar assim, ela só sujou de batom aquela estátua idiota lá da justiça, né? Que simboliza nada menos do que o tribunal que ele integra, né? Insisto, o fato de eu achar o voto dele indigno, né, não quer dizer que eu acho que ele tenha de ser molestado por isso. Ele tem de ter o voto debatido. Ele vai votar pela absolvição. Se vai votar pela absolvição, que vote logo, a menos que tenha a intenção de apenas postergar as coisas, né, para manter a tensão política, para esticar a corda da tensão política. E o Fux é bom. Hoje o Supremo tem prazo para devolver voto vista, tem prazo no voto vista também para as questões de inconstitucionalidade, mas é bom lembrar que ele é um postergador, né? Ele não costuma postergar negativa de habeas corpus para peixe pequeno, isso não, porque ele sempre é muito duro nisso, né? Mas eu lembro, por exemplo, que esse senhor ficou mais de 4 anos sentado em cima de uma liminar que garantia auxílio e moradia para todos os membros do Judiciário e todos os membros do Ministério Público
inclusive aqueles que moravam nas cidades em que atuavam. Isso custou quase 5 bilhões aos cofres públicos. Né? Ah, está falando isso agora porque está querendo forçar? Não estou querendo forçar nada. Até porque eu não estou falando isso agora. Eu escrevi uns 50 textos sobre essa questão do auxílio moradia do Luiz Fux, que ele não decidia. Né? Então, alguém que num voto de recepção da denúncia antecipa um juízo absolutório, realmente pratica um exotismo e, enfim, como eu digo, antecipa o que vai fazer. Então, que faça. Agora, ainda que ele decida pelo voto vista e fique os 90 dias, esse julgamento pode perfeitamente bem, acho que vai acontecer, terminar em dezembro, né? Porque dá tempo da apresentação dos embargos de declaração e de o Supremo dirimir as dúvidas dos embargos de declaração. Na hipótese do Bolsonaro ser condenado, né? E eu acho que vai, porque os autos indicam isso. Esse é um caso em que padece de excesso de provas a despeito de tudo que se diga por aí e de todos os absurdos e bobagens mesmo que se disseram sobre as decisões do Alexandre de Moraes, inclusive as decisões recentes, né? Eu quero lembrar mais uma vez, e eu já vou chegar à questão que eu mesmo anunciei aqui, sobre a elegibilidade. Eu quero lembrar que quando o Alexandre impôs medidas cautelares ao Jair Bolsonaro, não foi para evitar fuga. Eu não sei quem foi que, quer dizer, até sei, que começou com essa besteira. O fato de você colocar tornozeleira eletrônica em alguém não significa que a razão da medida cautelar seja a fuga. Basta ler a decisão para saber que a razão da medida cautelar é o fato de o Bolsonaro ter se associado ao filho no crime de coação no curso de processo, artigo 344 do Código Penal. É isso o que está escrito lá. E ele confessou isso numa entrevista que deu aqui o UOL. E depois ele confirmou em entrevistas posteriores. Sim, ele financia o filho dele, que está lá para pressionar o judiciário, para pressionar Alexandre de Moraes. Ainda agora, o Eduardo dá uma entrevista nova à Financial Times, está dizendo, sim, se o Alexandre não mudar, pode crescer a pressão, inclusive as medidas tarifárias contra o Brasil. Então, alguém está coagindo o Poder Judiciário. Ele se considera com razão para fazer isso. Não é? Mas isso é crime. Aliás, os criminosos costumam apontar razões para os seus crimes. Não é? Isso não é assim... Eu não vejo bandido dizendo, não, meu negócio é que eu sou injusto mesmo, eu sou mau mesmo. Não é? Eles apontam razões, assim como os terroristas têm razões, sempre. Né? Ah, estou fazendo isso por causa daquilo, por isso eu mato inocentes. Não é? Então, foi por isso a medida cautelar. Obstrução de investigação de organização criminosa, a segunda razão. Né? E aí, quando se colocam medidas cautelares para Bolsonaro não usar redes sociais, não é porque se está proibindo o uso da rede social, considerando o uso da rede social um crime em si. É pelo que está lá. É a razão por que se usa a rede social. Aí vem um argumento boçal, idiota, cretino, burro, dizendo assim, não usar rede social não está entre as medidas do artigo 319, que prevê as medidas cautelares. Mas, como é o meme do Caetano, mas como você é burro, cara, se ficar claro que o sujeito está usando bala Juquinha para chantagear ministro, para coagir ministro, vai se restringir o consumo de bala Juquinha, meu filho. Entende? A medida cautelar precisa ver de que maneira determinado crime contemporâneo está sendo cometido. O Reinaldo, naquela manifestação do Rio, pelo ex-presidente ter feito só ali uma saudação,
eles meio que minimizam, né, a fala dele. Mas tem que lembrar também que existia um contexto daquela manifestação que exigia exatamente que o processo contra ele fosse extinto, né? A tal da coação no curso do processo, né? Perfeitamente, perfeitamente. Vocês coberto de razão. Agora, se fossem só eles a dizer isso, o problema é ver isso dito por alguns advogados alinhados com o bolsonarismo, até aí buscam alguma fundamentação jurídica que não existe, mas enfim, e ver isso dito no jornalismo também, né? No colunismo. Não, ali a rede está sendo usada como instrumento da coação. Quando usou, aliás, quando dois advogados botaram o Bolsonaro para falar, duas pessoas formadas em direito, melhor, Nicolas Ferreira e o Flávio Bolsonaro, sabiam muito bem o que estavam fazendo. O ânimo era o ânimo do desafio. E aí, então, veio a prisão domiciliar. De novo, argumento burro. Ah, mas prisão domiciliar não está no artigo 319. Ai, que pena, está no 317, 318. Não é? E pode perfeitamente bem ser empregado. Então, não há ilegalidade nenhuma. Isso daí, enfim, é uma pressão que se está fazendo. Mas vamos voltar ao eixo que eu dizia. Veja só, o Bolsonaro foi condenado, foi tornado inelegível, condenado de inelegibilidade 2 vezes no TSE, com trânsito em julgado. Esse julgamento acabou. Já era. Já era. Quem pode reverter isso? O Supremo. Tanto é que as defesas recorreram ao Supremo. Aqui a defesa recorreu ao Supremo. O Supremo pode rever? O Supremo pode rever. Em havendo alguma inconstitucionalidade, o Supremo avalia, não há. Houvesse, o Supremo reavalia. Né? Reavalia. O Supremo vê, não, há um vício aqui, portanto, elegibilidade devolvida e tal. A decisão do TSE revista por quem pode revê-la, em circunstâncias específicas, o Supremo. Porque aí começou uma outra conversa, que é sempre muito impressionante, que é a seguinte: o Bolsonaro mantém a candidatura dele, registra a candidatura dele, como está inelegível, aí é um apelo ao TSE para que o TSE decida se a candidatura dele vale ou não vale. Há quem ache que o TSE, com Nunes Marques na presidência, André Mendonça vice-presidente, com uma nova composição, possa dizer, não, ó, vamos fazer o seguinte, está elegível. Não, não. Por um acaso, essas pessoas vão rever provas dos 2 julgamentos passados? Não pode. Que zorra é essa? Não, não tem. Esse TSE não tem como devolver a elegibilidade ao Bolsonaro. Não tem como cassar decisões com trânsito em julgado. Não tem como rever as provas que resultaram naquele julgamento. Quem pode fazê-lo é o Supremo. E o Supremo não vai fazer. Então, o Tarcísio, quer ficar feliz? Todo mundo está feliz? Está feliz. Se apresentar, vai lá, Caiado, não sei quem, toda essa gente que, enfim, né, está de joelhos para a campanha que os Bolsonaro movem contra o Brasil. Ratinho Júnior, Né? né? Como? Ratinho Júnior também. Ratinho Júnior também, claro. Sim, sim. Então, assim, Bolsonaro não será candidato. Saúde. Pode cuidar das coisas de vocês aí. Quem é que vai ser, se apresentar, não sei o quê. Mas cadê a coragem deles, Reinaldo, para fazer isso agora? Não tem, né? Pois é. Aliás, a falta de coragem, aliás, essa questão sua é sensacional pelo seguinte, porque é uma falta de coragem
apelaria aqui, é uma falta de coragem que junta duas coisas, como diria Trotsky, vou citar Trotsky só para deixar as pessoas bem irritadas, a patrulha de extrema esquerda, de extrema direita. Como diria Trotsky, são covardias distintas e combinadas, né? São distintas e combinadas. Por que são distintas? Covardemente, não se dizem candidatos porque Bolsonaro não deixa. Quem falar que é candidato está fora. Está fora, não será candidato do Bolsonaro. Ele vai detonar. E não pode atacar o tarifaço do Trump. Então, de um lado, não pode atacar o tarifaço. São distintas e se combinam. Não são opostas, mas são distintas. Né? E não pode atacar o tarifaço do Trump também porque Bolsonaro não deixa. Eles atacam quem? O Brasil. Viraram, eu na sexta-feira, no meu programa de rádio, né, da Coisa, eu falei, botei um trechinho do Rolando Lero, lembra a personagem do Chico Anísio, né? Do Chico Anísio, do Rogério Cardoso, na escolinha do professor Raimundo do Chico Anísio, quando se perguntava alguma coisa, né? Como morreu Zapata? Como Papatinha morreu? Não me diga, mestre! Fizeram uma reunião de governadores de direita e extrema-direita para tratar do tarifaço, saíram de lá com a brilhante conclusão de que nós precisamos negociar. Não me diga. Sem dizer uma miserável palavra contra o tarifaço e crítica a Trump, e, claro, todos eles criticando o Lula. Né? Invertendo completamente a lógica das coisas e ignorando que aquele que é o mentor político deles, ou pelo menos que tem como referência, é um dos promotores da punição que está em curso no Brasil. É um troço absolutamente surrealista. Né? O bolsonarismo leva o país a conviver com esses absurdos que vão sendo, assim, com o tempo, redobrados e cada vez se aposta mais. Vivemos esse absurdo durante a pandemia. Né? A gente tinha um presidente que era contrário às medidas apontadas pela ciência como necessárias para evitar, veja, mesmo assim tivemos quase 700 mil mortos, né? Que eles usam como exemplo de que o distanciamento não adiantou. Veja a estupidez desse troço. Né? Tivemos o presidente que sabotava essas medidas, tivemos o presidente que sabotava a vacina. Oh, mas eu comprei a vacina porque o Supremo brigou. O ódio com o Supremo ele se extrema no período da pandemia. Então tivemos aquela barbaridade e agora temos outra barbaridade. E finalmente a imprensa se dá conta mais geral, de modo mais geral, de uma coisa que eu tenho apontado desde o começo aqui, você sabe disso. Eu dizia, nenhuma direita no mundo apoiou Donald Trump. Mesmo seus aliados ideológicos na Europa, por exemplo. Ninguém. Todos foram críticos ao tarifaço. Até o Viktor Orbán apoia Trump, mas critica o tarifaço. Só aqui o Trump encontrou um pedaço da direita que apoia o tarifaço, ou que é omissa, o que é espetacular. Né? Então, essa direita não tem nada a dizer, esses governadores não têm nada a dizer, que Bolsonaro não deixa. Né? Sobre tarifaço, etc., a não ser palavras genéricas. E não pode se lançar candidato. Ninguém ali pode se lançar candidato. Agora, Bolsonaro vai ser candidato? Não vai ser candidato. Não vai ser candidato. O Fux pode pedir vista. Ele vai ter que entregar o voto numa determinada hora. Não será o TSE, com nova composição, que vai rever a elegibilidade de Bolsonaro, a inelegibilidade de Bolsonaro. Essa palavra final é do Supremo. É do Supremo Tribunal Federal. A inelegibilidade no TSE transitou em julgado, ponto. Ninguém vai rever.
prova, rever motivações, nada. E se essa questão chegar lá, ainda que alguém se atrevesse, ou que saísse um resultado exótico, falando, ele pode ser candidato de novo, isso se decidirá no Supremo. Demonstrem que não, em vez de ficar enganando as pessoas com conversa mole, ficar produzindo fofoquinha para a rede social. Né? Que as milícias digitais façam isso muito bem. Que isso ganhe curso no jornalismo, aí realmente é o fim da picada. Né? Daqui a pouco a gente vai ter que chamar o Felca para que ele traduza essas questões, né, para essa turma. Adoro